Esse é o No Decibel Talks, o podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais. Salve pessoal, mais um episódio do No Decibel Talks. Estamos aqui com o Sam, nosso host de sempre, e nossos convidados especiais, mais que especiais, elementos fundamentais para a nossa cultura, Kevin e Levi, ex-fundadores do MOOC e agora com o Quelê Agência. Meninos, muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Demais, mais uma vez, meu amigo. Obrigado pelo tempo. Eu amo essa parte, sabia? Do cumprimento. É uma das minhas partes preferidas. É tipo parte da igreja. É 1 minuto da igreja que fala, cumprimentem seu irmão. Cumprimentem o irmão. Da igreja. 30 segundos pra cumprimentar o irmão. É isso, gente. Mas muito obrigado. Obrigado a por estarem vocês, aqui. gente. Kevin muito feliz. da Vale. Kevin Davi. Kevin Davi. Levi Novaes ou Levis, como Levis. preferir. A.K.A. Levis. A.K.A. Levis. A gente tava falando assim, Levi. Levi's. Foda. Cadê o patrocínio? Toda vez, mano. Toda vez eu penso, pô. Gente, internacional. Você, né, amigo? Oi? A Beyoncé fez uma música pra você. Fez. Exato, amigo. Pronto ali, ó. Eu só me senti. Levis Jeans. demais vocês estarem aqui hoje com a gente para bater esse papo, falar de vivência, cultura, como eu disse no início, elementos fundamentais para nossa cultura, com toda certeza, que vocês fizeram no MOOC e que vocês continuam fazendo. Então hoje a gente abre esse papo para falar de vocês, do que vem por aí, enfim. Bora começar, mas comecem com apresentações aí, até para o nosso público do No Decibel. Vamos lá, Kedulê. Primeiro que Kedulê. sempre começa comigo, que ódio. Bom, eu sou o Kevin Davi, eu hoje me posiciono como líder criativo, sou um dos fundadores da Quelê agora, né? Quelê é uma agência nova ainda, um pouco bebezinha, apesar da nossa experiência longa aí já no mercado, trabalhando com publicidade, cultura, criatividade, comunidade. Quelê a gente abriu em outubro do ano passado. Enfim, sou designer, sou DJ, diretor criativo, são muitas coisas, empresário. Hoje meu papel na Quelê é muito olhar para o negócio mesmo, minha parte fica muito mais direcionada para business, como que a gente cresce, como que faz o negócio crescer, como que a gente dialoga com marcas, enfim. É isso, sou o Kedulê. Demais. O Kedulê. Gostei muito disso. E o Lê do que agora? Eu sou Levi, ou Levis, como a gente falou aqui agora há pouco. Eu venho da Zona Norte de São Paulo e do Jardim Brasil. Cresci na Zona Norte, muito nessa conexão, né? Periferia e centro, né? Então Zona Norte e centro, desde novo, minha mãe sempre levou a gente, eu e minha irmã, para conhecer as coisas, assim. Eu acho que aí que começa esse meu lugar muito da movimentação cultural, né, de entender a narrativa da minha quebrada, mas também entender como que funcionam as coisas no centro. E hoje eu atuo, eu acho que desde da trajetória do MOOC, né, no MOOC eu atuava muito nessa parte de conexões, apresentar o que é a ideia, o conceito da marca, fazer essas pontes com o mercado, né? Que eu também fui desenvolvendo em paralelo, então foi tudo ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estava ali no MOOC, eu estava em agência, que também foi um processo, né? Consegui entrar dentro da publicidade quando eu fiz faculdade de publicidade. Quando eu terminei a faculdade, eu não tinha muita essa perspectiva, por não ver pessoas como a minha figura, assim. Sim, por não ver pessoas negras, principalmente Sim. em cargos de liderança. E aí eu acho que é muito louco que hoje eu percebo coisas que eu não percebia antes, que era ter uma frase de uma deputada, de uma das primeiras deputadas negras, no caso nos Estados Unidos, mas que ela fala, tipo, se não te derem um assento à mesa, a gente vai criar o nosso, vai trazer o nosso e vai sentar. Vai sentar de qualquer forma, sabe? Foda. Então, eu fiz esse processo até chegar aí, depois de quase 10 anos, na Quelê, que eu acho que é um processo, ela representa o processo de maturidade
do negócio, mas também da nossa vida, né? E dentro daquele eu atuo na parte de estratégia, também abrindo caminhos aí para novos negócios. Projetos 30 a mais. Exatamente. Como a gente 30 tava- mais, como a gente é. tava Aquele falando é o lá em resultado cima. do 30 a mais. É Chegou a maturidade. Mas eu achei bateu na porta. interessante você falar da parte de cultura ali, da sua mãe, levar você e sua irmã. E eu ia tocar. Esse era o primeiro assunto, assim, que eu queria trazer com vocês. Onde vocês viram ali que no ano da vida de vocês, você trabalhou em banco também, tipo, cada um teve, eu acho que, etapas na vida que não eram isso que a gente faz hoje, mas Sim. como que deu esse despertar, assim, o start do, tipo, cultura, moda e coisas do tipo pra carreira de vocês? Como- Onde deu isso daí? Onde começou? Eu posso falar um pouquinho também? Eu acho que... Pode eu falar vou o de só cada um. Vai lá. Porque eu sou tão paulista que na minha apresentação eu já falo logo o que eu faço, não falo nem da história. Mas acho que todos nós, né, eu ainda tenho um vício de falar no plural, porque a gente era muitos, mas assim como eu, o Levi também, enfim, a gente tem uma história muito multicultural, assim, de família mesmo, que eu acho que é o que dá sempre o primeiro start, o primeiro empurrão, são as vivências que você tem em casa, né? Então, pra mim, particularmente, eu nasci numa família muito doida, tipo, muito bagunceira, da festa, do movimento. Minha avó costureira, meu avô era DJ, meu padrasto era DJ. Um salve pras avós costureiras, porque As eu acho avós que é são a quarta quarta já. é a quarta, é a quarta. A minha também era. Vós costureiras. Minha também era costureira. E a minha mãe, ela era stripper, né? Então é uma vivência muito doida mesmo, porque ela trabalhava no banco de dia e era stripper à noite. Caralho, E isso é uma que coisa que eu não irado falo isso. em qualquer podcast. Aqui Então acho que essa vivência de família mesmo foi o que me deu o estalo de tipo, eu sou criativo. Desde pequeno, o marido da minha mãe sempre me levava pra tocar junto com ele, porque ele que me ensinou a tocar. Então toda a influência você de toca? música, de hip hop, de house, vem muito dessa vivência ali. Nossa, viajei, perguntei o que você toca, mas como DJ, seu trabalho como DJ. Sim, Eu achei que você ia falar algum instrumento. não. Como DJ, eu sou DJ de hip hop, de house. Sim. Sets muito bons. Toquei ali em várias matinês, Sabe desde o que faz. pequeno. Eu acho que foi isso que foi me dando caminho ali pra virar um criativo. Acho que ninguém pensa, tipo, você é um criativo. Você, quando você é moleque, né? Eu acho que as referências passam por outros lugares. Eu sempre desenhei, escrevia música, tipo, criança viada, artista. E aí, quando eu tava ali nos 20, né? Eu já tinha passado por dois empregos bem corporativos. Eu falei, cara, eu tô cansado, preciso fazer alguma coisa criativa. E aí a gente se juntou com a galera do cenário cultural de São Paulo, pessoas que estavam fazendo coisas em diferentes regiões. Então, Levi da Zene, eu era do ABC, Suiane da Zona Oeste, juntou todo mundo e falou, cara, vamos fazer alguma coisa para movimentar a cena, porque a gente tá se sentindo insatisfeito com como as coisas estão, a gente não se sente representado, vamos tentar fazer alguma coisa criativa pra gente se provocar, né? Então, tudo começou com a ideia de fazer uma festa, e virou um coletivo, foi pro audiovisual, virou estúdio, agência, a gente fez tudo. Eu acho que no final, hoje, a gente está executando essa ideia de algum jeito inicial, lá antes de ter um nome de algum negócio, Sim. que era reunir pessoas negras que são potências criativas e celebrar, fazer um momento de celebração, né? E hoje a gente faz de diferentes formas isso. Eu acho que trazendo um pouco mais assim sobre a minha trajetória, esse processo de descoberta também, como dentro da criatividade, né? Eu tenho uma mente que ela acaba transitando entre a criatividade, um pouco na criatividade, um pouco em estratégia, e é uma grande brisa aqui dentro e tal. É muito louco até como a gente separa isso ainda, na verdade, porque criatividade e estratégia tá tudo Tá junto. em tudo, No final, eu acho que esse lugar de colocar em caixas, tudo numa caixinha, isso é isso. É uma coisa que também é um aprendizado, só que muito de como funciona o mercado, inclusive o mercado brasileiro, sabe? Porque a gente percebe a fluidez em outros lugares, em outros territórios, esse lugar de descobrir que é uma pessoa criativa, assim. Você sabe no final do dia
só que não tinha apresentado isso como uma possibilidade, principalmente quando é uma pessoa preta de periferia, não tinha apresentado como uma possibilidade de que você pode viver disso, você pode conquistar o mundo Você de pode ser algum um jeito. profissional criativo, né? Tipo, Você pode viver isso, do que você faz, assim, isso é realmente uma carreira, uma possibilidade e tudo mais, você pode sonhar, sabe? Eu Então, descobri isso com lugar de acho que sonho. 27, 26. Eu até vou trazer um ponto, assim, com a colocação de vocês, que pra mim é muito legal poder enxergar, e a fala de vocês, ela traz isso de forma muito clara, que é eu falo que é um dos aspectos de cultura que a gente traz sempre no ADCM, que é o poder do coletivo. Acho que a galera do podcast já não me aguenta mais ouvir falar sobre isso. Mas é porque é impossível não reforçar essa pauta, que eu considero a pauta mais importante daquilo que a gente está procurando construir enquanto cultura. E eu acho que você consegue trazer isso de forma muito clara. Eu acho que até a relação de duplar algo com alguém, né? Então, queio ler, tipo, leio o quê? Quem eles são. E eu vejo isso aqui enquanto no ADCM, né? Do que eu procuro propor com o Bruno e com o Emerson e com a galera aqui no ADCM, do quanto, enquanto estrategista criativo, que é de fato a função na qual eu exerço no ADCM, o lugar que eu habito e o que eu faço enquanto proposta financeira, comercial, mas também de propósito, ela é transformada pelo aquilo que o Bruno propõe, que o Emerson propõe, que o Pádua propõe, e o que vocês vão me propor aqui, e o quanto ela está automaticamente mutável em todo momento. E isso não inibe o fato de eu ser um estrategista criativo, porque o poder do coletivo, dessa troca, faz com que eu seja eu mesmo, com o poder da minha opinião, mas ao mesmo tempo mutável na opinião do outro. Eu acho que vocês nessa fala, eu acho que esse lugar ele é talvez inconcreto, dentro do campo das ideias e para quem trabalha na individualidade, mas a gente que nasce do coletivo, tanto familiar, e o que vocês trouxeram, quanto dos ambientes de onde viemos, né? Eu tenho uma história parecida, assim, nesse sentido, porque eu cresci no Cambuci, né? Minha vivência foi no Cambuci, mas minha família é toda da Zona Leste. Então eu vivi entre a Zona Leste e o Cambuci. E estar no Cambuci foi a razão pela qual meu pai falou: eu quero morar nesse lugar, porque eu quero que vocês habitem os espaços e vocês possam acessar as coisas e gerar as oportunidades. Então, transitar entre os espaços e os espaços coletivos, tanto familiares quanto sociais, me formaram, e para mim ele não o que eu faço ele não é só individual, pelo contrário, ele é meu, mas também do outro. E eu vejo isso de forma muito clara em vocês. Então, a concretalidade das ideias, talvez ela seja utópica, que ela nunca vai existir. Então, a sua pequena interpretação do tipo, eu não sei até onde vai até onde quem vive compreende. Sim. E é muito louco isso, assim. O quanto, trazendo uma pergunta que o Bruno me zoa todo o podcast, fala que eu dou uma tese de doutorado em relação às ideias, mas é porque eu acho que isso é muito legal, né, tangibilizar, mas o quanto é talvez até difícil se entender como indivíduo Kevin, Levi, eu aqui já tá virando um... É normal isso também, é quase gêmeos de famílias diferentes. Quanto se vê Levi e Kevin sozinhos e como é se vê também como profissional independente, sabe? Tipo, como é que essa relação acontece pra vocês? Ou vocês falaram, isso não acontece mais? Vou pegar essa, hein? Tem uma coisa, assim, que eu troquei com a minha terapeuta desse processo de viver muito intensamente o lugar da coletividade, assim. Inclusive, façam terapia. É muito bom. Façam terapia amanhã. É bem importante, sabe? Eu perdi a minha ontem. Vamos usar aqui, amigo. Mas que é realmente a constante mistura, assim, de achar que tudo que você faz tá vinculado, assim, ao lugar do coletivo, você só se doa isso. E qual é o ponto disso, assim? Primeiro, entender a individualidade dentro do coletivo, que isso é um exercício muito, muito, muito difícil. O poder da individualidade dentro do coletivo é um processo longo, porque, assim, quando você fala de coletivo, você está falando de várias mentes pensantes, vários desejos
que podem ser em comum ou podem ser diferentes, e esse é o poder dele, inclusive, né? É o poder das comunidades, né? De onde vem de realmente ter esse lugar de compartilhar ideias, gostos, cultura em geral, assim. Só que também tem o processo do que é o leve, sabe? Isso. Tipo, quais são os meus desejos? O que eu penso? Pra onde eu quero ir? O que eu quero caminhar? E eu acho que conseguir criar esse equilíbrio, porque não é só sobre um, nem só sobre o outro. É eu, como indivíduo, tentar entender qual é o equilíbrio entre as duas coisas. Eu acho que principalmente agora com o processo da Aquelê, a gente tem trazido muito isso, assim, de tem Aquelê, mas também tem Kevin, tem leves. Tem Kevin, os gostos de Kevin, moda e música, um monte de coisa. Eu também gosto de moda e música, só que num outro lugar, sabe? E tem essa convergência, que é o que forma como a gente pensa, como a gente se expressa, como a gente entende cultura, como a gente busca traduzir culturas, que também não é só sobre nós dois, é sobre toda uma galera, é sobre várias galeras, várias comunidades. E aí expandir essa inteligência, ela é possível quando eu me conecto com as outras pessoas, só que entendendo como que é a minha inteligência, sabe? Então tem todo esse processo de entender a minha inteligência, conseguir conectar ela a outras. E eu acho que eu até quero ouvir o Kevin também responder sobre isso, que eu acho que é curioso explorar esse lugar, né, da identidade, mas é isso que pra mim eu diria que é o ouro do que você trouxe aqui, que e se entender como ser individual não é oposição ao coletivo. Não. Pelo contrário, é necessário. Porque se eu não sei eu mesmo, eu não tenho como cooperar com vocês. Essa é a parte mais difícil, você matou a charada. Obrigado. Eu acho que pra mim, particularmente, eu tive muita dificuldade de separar o coletivo do Kevin. Eu acho que durante esses quase 9 anos como MOOC, e principalmente quando você tá numa posição de ser à frente, às vezes, das coisas, né? De estar representando as pessoas, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de entender que em alguns lugares só cabe o Kevin, né? Sim. Tipo, lugares sociais, vários lugares. Porque eu sempre, quando eu falo de mim, parece que eu tô falando de um exército. Então eu tenho muito ainda esse reflexo automático de falar no plural, porque eu sempre falei por muitas pessoas junto. Então, pra mim, até puxando o que o Levi falou sobre terapia, tem 6 anos que eu tô fazendo psicanálise e que eu cuido muito disso, sabe? De, tipo, tentar respeitar até onde vai os meus limites como um criativo, um empresário independente, né? E o que eu tô fazendo por mim e o que eu tô fazendo pelo outro, né? Como que eu faço essa divisão? E às vezes é muito difícil quando você fica viciado, né? Tipo, você vai fazendo as coisas. Pra gente tem muito essa... Tipo, a gente veio todo mundo da quebrada, todo mundo com a mesma história, todo mundo tinha, sei lá, só o dinheiro da passagem pra fazer o primeiro trampo. Sim. Então, pra gente, às vezes, tem essa coisa de, tipo, a gente é muito empático. Só que até onde vai essa empatia, né? Tipo, chega uma hora que você não pode fazer só pela comunidade, né? No sentido de, você não vai conseguir levar todo mundo. Tipo, como que a gente tá se salvando nesse processo? Como que a gente tá trabalhando a nossa própria individualidade, como você trouxe? Então, acho que pra mim esse estalo de que, tipo, eu tava me deixando pra trás, acho que foi ali um propulsor de eu entender que eu precisava trabalhar a minha marca como pessoa, as minhas vontades, né? O Kevin que é amigo, o Kevin que é namorado, o Kevin que é filho. Quando você é o Kevin, o empresário, às vezes fica muito difícil de você colocar isso numa prateleira. Sim. Então, é um processo que existe, mas que não é tão simples assim. E antes de vocês entenderem isso, teve algum momento da vida de vocês que isso atrapalhou muito? Com família, com relações pessoais, com amigos? Pra mim, atrapalhou pra caralho, na verdade, porque não vou ficar sendo modesto, mas é difícil, né? Porque eu sempre priorizei trabalho, porque eu curto mesmo trabalhar, mas chegou um momento que eu tava meio tipo, será que é só isso? O que tem além disso, né? Como que eu vou curtir? Tipo, você vai pra um rolê, você tá no automático, você tá pensando como na conexão. Exato, você vai no rolê, você não consegue ter uma conexão autêntica com as pessoas. Tudo não tem consegue que ser ficar sobre normal, tudo né? é intencional, Só consegue ficar, tudo tem que ser estratégico. Aí você vai se Isso. relacionar com alguém, você não pode ser só amigo de uma pessoa.
Você vai num show, você vai ter que ficar pensando em como que tá a estrutura técnica, se o show do artista é bom, se o show do artista é ruim. Exato. Então, pra mim, ainda tem esses reflexos e é muito difícil, às vezes, de eu relaxar nos espaços Sim. quando tem muita gente, porque eu sempre fico num automático de ficar pensando em como que as coisas estão acontecendo e, enfim, é só um reflexo de como a gente foi educado a pensar trabalho, né? Que é muito nesse lugar do operário ainda. A gente também trabalha para viver, não o contrário, né? Na verdade, a gente vive para trabalhar e não o contrário. Então, Eu acho treta. E tem esse lance, eu sinto muito assim, que é o lance do peso da responsabilidade coletiva. Que é do tipo, eu tenho um peso. E inclusive eu acho que pra quem vem, né, de um lugar de não privilégio, ele, em todas as suas camadas, vem do tipo, eu tenho responsabilidade de conquistar isso por causa da minha família. Eu tenho responsabilidade de conquistar isso por causa dos meus irmãos. E eu tenho responsabilidade de conquistar isso por causa da minha quebrada. Eu tenho responsabilidade de conquistar isso por causa das pessoas da minha empresa. Mas esse peso, ou melhor, essa responsabilidade, até o momento, ela é um gás. Mas acho que a gente tá chegando aí nos 30 e poucos. Ele começa a ser ressignificado, do tipo, calma, eu fiz até aqui, eu ofereci pra cultura esse lugar, esse espaço, quem eu sou eu, o que eu faço, e eu não posso permitir com que isso seja só um fardo. Tipo, pelo contrário, eu vou continuar usando isso como uma gasolina para que eu cresça, gerando oportunidades, criando conexões, e eu acho que isso é impossível. A verdade é que não pode ser pesado, mas a gente vai fazendo mesmo quando tá pesado, porque ninguém acorda e fala, ai, não pode estar pesado, né? Tipo, a gente faz porque a gente acredita na parada, a gente acredita no trabalho do outro. No nosso caso, foi uma coisa que não tinha muita referência ali quando a gente tava fazendo isso. Se a gente não olhasse um pro outro, a gente desabava, né? A gente desabava pelas agressões que a gente sofria no mercado, pelo racismo propriamente, que não era tão sons como é hoje, né? A gente vivia algumas agressões que eram diretamente por conta de ser pessoas pretas. Então acho que o que segurou a gente, apesar de ter sido pesado, foi conseguir um olhar para a história do outro, se inspirar e falar, cara, estamos fazendo isso aqui por um bem maior. Na verdade, então a gente vai até onde a gente aguenta. E foi o que a gente fez. O peso vem daí, né? Tipo, você acaba tendo que se apoiar tanto nas outras pessoas que, assim, você fica... Assim, todo mundo pensa em desistir em algum momento, tenho certeza. Tipo, todo mundo pensou, Fato. E não foi uma vez, foram até algumas. hoje ainda. Tem dia que você fala, é hoje que eu vou... Chega lá. Vou vazar, vou pegar qualquer coisa, vou pra qualquer lugar, assim, porque realmente tem fases, assim, que... Se você fica torcendo, ao mesmo tempo você pensa, por favor, fulano, não desmorona. Não desmorona, porque se você desmoronar, vai todo mundo... A gente acaba assumindo essa responsabilidade, até por estar à frente, não só do negócio, mas de várias situações, né? Por ter esse pensamento, eu acho que, como o Kevin falou, vem muito de como a gente é ensinado a pensar sobre trabalho. E eu também tenho pensado muito sobre dinheiro, assim, eu acho que é uma questão que trazer a importância dele, eu acho que menos como, ai, nossa, eu tô fazendo tudo por dinheiro. O fim de tudo, né? Mas como com ele te possibilita fazer muitas coisas. Eu gosto muito de quebrar esse tabu, tipo, e também é menos sobre o lugar, nossa, o capitalismo. Pô, a gente tá nesse sistema há muito tempo. E assim, pra gente conseguir fazer as coisas que a gente gosta de fato, e que são legais, e que talvez ajudem a trazer mudanças, tanto no mercado, quanto mudanças culturais, sei lá, apoiar alguém, fazer algum evento que estimule a galera que outras pessoas, enfim, outras marcas talvez não fizeram, que venha da gente que está ali no contato mais direto com a cultura e com as pessoas, só o dinheiro possibilita, sabe? E também viver bem. Eu gosto desse lugar de pensar que eu posso sim viver bem. Isso por muito tempo parecia que não, você tá errado, sabe? Não, eu acho que, e também como pessoa preta de quebrada, tem que quebrar esse estigma de dinheiro não traz felicidade, né? E você sempre ouve isso de alguém que já tem, né? Nunca é de quem não tem. Muito engraçado, né? A pessoa tá lá, não precisa pensar no básico, não precisa pensar no corre da alimentação, da passagem, e aí você ouve isso, você cresce com isso, né? Então é como se pra gente dinheiro fosse inimigo.
E eu acho que entender que dinheiro não é inimigo é uma relação que é difícil e é um relacionamento abusivo que a gente tem com o dinheiro. Porque como a gente não teve educação financeira, quando a gente tem dinheiro, a gente quer viver tudo de uma vez, né? Então também é um processo que você tem que passar de entender que você precisa fazer planos com o dinheiro, né? Ele não pode ser só uma coisa artificial no sentido de eu vou comprar um tênis agora e vou ficar sem dinheiro para completar o aluguel. Não, você precisa fazer um planejamento para você pensar em como você vai pagar suas contas direito. É tipo aquele lance, assim, se não traz, assim, tá tudo bem seu pensamento, mas então me dá o seu. Já que você tem, vamos distribuir. me dá o seu e aí eu vou entender se traz ou não. Criar uma perspectiva. A musiquinha da União Soviética, do nada. Me dá o seu. Eu acho que também tem esse lugar de ter uma empresa, assim. Até voltando a alguns pontos aqui, que quando você tem uma empresa, a gente está lidando com a responsabilidade não é só sobre você, né? É sobre todo um conjunto que envolve pessoas, que envolve a necessidade dessas outras pessoas. Só que ao mesmo tempo tem esse criar o limite, tá? Tipo, isso daqui é uma empresa, ela tem seus objetivos como empresa, né? Que eu acho que tem um processo que é um coletivo e tem um processo que é ter uma empresa. São coisas diferentes, são objetivos diferentes, mesmo que o propósito ali tenha uma convergência. Né? E aí, quando fala disso, também tem processos de trabalho. Eu acho que tem muito isso, a gente tem uma carência de diversos formatos de negócios que são liderados por pessoas negras, por pessoas periféricas e tudo mais. Primeiro que isso demora um processo a entender como que isso funciona. E não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que consegue, assim. E depois desse processo ainda tem várias etapas, né, de um negócio. Tem várias etapas, você lida com as pessoas, as alegrias, as frustrações de cada pessoa, os traumas que às vezes traz dos outros lugares, ao mesmo tempo tem que entregar aqui, né? Como qualquer outro negócio, tem as suas entregas ali. Então é um jogo de cintura, tipo, um jogo de cintura bem antigo, né? Eu sou uma pessoa bem antiga, então o tio Leves. Tem todo esse jogo de cintura que leva muito tempo para aprender. Ninguém aqui é herdeiro, ninguém nasceu com educação financeira, então você aprende na pancada. A gente aprendeu muita coisa na pancada, assim, que hoje a gente olha, talvez se alguém pede algum conselho, talvez eu não repasse da mesma forma. Outras coisas sim, porque tem coisa que realmente só na pancada que aprende. Então, a gente vai entendendo como que funciona, né? Esse mercado, como que funcionam as coisas de fato. Eu acho que tem uma cobrança aí também com esse mercado que a gente atua hoje, porque eu não sei se isso pesa para vocês de alguma forma, vocês param para pensar sobre isso, mas se você parar para pensar, de anos atrás e pouco para trás, assim, nem muito, tá? Todas as agências, tudo que tem envolvido de cultura são dominados por pessoas brancas, tá ligado? Tipo, a cultura no Brasil, quem manda, quem desmanda, quem assina o cheque. Tipo assim, a gente é o novo mercado. Total. O Nó DCM é super novo, vocês agora com esse novo projeto. Então eu acho que eu paro pra pensar às vezes sobre isso. Tipo, caralho, o que a gente tá fazendo agora eu sempre falo, o Nó DCM é uma construção sólida, que quando eu morrer eu quero que continue, tá ligado? Total. Tipo, com mais pessoas fazendo. Sim. Então a empresa vai estar lá e tipo, já não existe mais o Bruno, mas vai estar lá rodando. Total. Então eu penso muito sobre isso, tá ligado? Até como outras agências que já existem. Aí vai ter uma série Bruno Luciano do Nó DCM. Nossa, se tiver da hora. Mas eu não sei se vocês param pra pensar sobre isso, porque eu acho que isso faz a gente se cobrar mais também. Pode ser inconscientemente, não sei. Eu acho que uma coisa pra gente que talvez quando a gente olha pra nossa criança, talvez não tenha tido, sei lá, meu sonho não era ter uma agência de publicidade, cultura, não era desse jeito, né? Mas talvez eu tinha a intenção de ser dono do meu próprio negócio, assim, né? Eu acho que isso vem pra gente com a consciência de que a gente tinha que fazer concessões para conseguir abrir esse caminho para que isso fosse uma possibilidade, né? Então, o que a gente está fazendo é a criação de um novo imaginário, né? O que vocês estão fazendo também, que um monte de gente
inclusive da comunidade de vocês, vai olhar para isso e vai falar, cara, eu também posso ter minha própria plataforma. Eu acho que é assim que a gente começa a mudar o mercado, né? Quando eu e o Levi estamos numa cadeira de decisão também. Quando você está numa cadeira de decisão também. Que a gente começa a mudar um pouquinho, mesmo que pouco, dessa estrutura, né? De para onde vai o dinheiro, para onde vocês mandam um óculos, para onde a gente manda um tênis. É uma coisa que é pequena, mas já é a mudança de imaginário. E aí eu acho que existe um percurso que é longo, né? De como que a gente vai chegar nessas grandes cadeiras, né? Sim. Que aí é um lugar que está muito enraizado na cultura por pessoas que já estão aí no mercado há 40, 50 anos, né? E vai passando de geração em geração, porque é sempre o amigo do amigo ou o filho do pai. Então é complexo, mas eu acho que a gente tem que continuar batendo, sabe? Porque eu acho que uma nova geração está sendo criada de empreendedores, donos do próprio negócio, e eu acho que isso é necessário demais para a gente conseguir subverter. Ótimo. Eu acho que tem um ponto de estar nessa cadeira possibilita executar alguns sonhos, né? Então, por exemplo, Jantar Preto é um negócio que ele é possível hoje porque a gente está nessa cadeira. E é óbvio que tem muito ainda, muito espaço a dar, mas hoje é uma possibilidade, sabe? Antes era só um sonho, era só será que um dia isso daqui vai acontecer, sei lá, no Brasil? E eu acho que também tem isso, né? Tipo, você trabalha pra caramba aqui e aí ali você executa uma outra coisa, mas eu também quero ganhar dessa outra coisa. Sempre conectar o sonho a esse lugar de eu quero ganhar em cima desse sonho que tô construindo. Eu acho que falando de negócios, MOOC, a gente construiu ali, o primeiro pensamento foi como um coletivo, né? A gente se tornou uma empresa, muito por demanda, por oportunidade e tudo mais. Quelê, a gente já começa como uma empresa, a gente já começa como um negócio. Eu quero que ela realmente passe para outras pessoas, eu quero que realmente esse negócio cresça muito, que ele ainda assim, mesmo crescendo, continue tendo o impacto e a relevância que ele tem hoje, mas aí com esse objetivo, sabendo que um dia lá na frente eu posso acordar esse negócio de outras formas, sei lá, tem N possibilidades, tem grupos que às vezes, será que eu negocio com um grupo? É uma possibilidade, porque eu tô construindo isso. Ele é mutável, né? Ele é mutável, assim, e eu tenho que estar aberto a esse espírito do tempo. Porque tem oportunidades que elas aparecem e você tem que saber e ter essa sacada de é aqui que eu vou abraçar e como que eu vou fazer isso. Precisa de uma estratégia, precisa de uma inteligência, precisa de criatividade também. Como o Kevin falou que criatividade está em tudo, precisa de criatividade para saber qual o momento que eu vou dar o próximo passo. Tem momentos certos para dar os passos, às vezes você tem que voltar também, que não é legal, mas às vezes é necessário, sabe? Então, é esse lance, mesmo quando volta, não pode perder a esperança de que lá na frente você vai dar 3 passos para frente. Então, parece um quebra-cabeça, né? Não, essa peça não é aqui, vou jogar lá para cá e uma hora vai estar montado esse quebra-cabeça. Legal. Forte. Muito. Não, aulas. Eu até abri uma outra... Tô inspirado, tá? Vocês abriram aqui o meu... Já vai vir uma com Pandora. o capítulo 2 agora. Uma coisa que a gente se depara aqui enquanto pessoas que já estão aqui, né, 10 anos nessa história, né? Primeira vez que eu comecei... Vocês fizeram 10 também, não foi? Faz 10 9? esse ano. Vamos fazer 10 Vai fazer esse 10. ano. Mas as comemorações já começaram. Aqui, ó. Não, Aí, incrível. De jeans Aí, hoje. outubro, a festa. Outubro é é o festa. aniversário, o bolo O bolo de metro, vai ser um bolo de 10 Eu amo, metros. gente. Pra todo mundo comer assim, ó. Igual a festa de São Paulo. Amo a ideia. Pronto, já. O Bruno- Pronto, É o sonho do Bruno esse. Eu quero. Mas eu vim muito pra pergunta, assim, que é... Existe esse... Enquanto a gente tá nesses 10 anos de história, de experiência ali, né? Eu sou formado em publicidade. Pô, vim muito com intencionalidade em fazer uma carreira profissional, focada em publicidade e sempre sonhando em me voltar pra cultura. Falo sempre pro Bruno. Já conto em todos os podcasts a mesma coisa, que
10 anos atrás, falei, Bruno, mano, eu quero trabalhar no December. Ele falou, mano, agora por enquanto é só uma ideia. Era um sonho, Nossa, né? muito louco isso, né? E agora estou aqui, estamos fazendo esse podcast, eu me sinto muito privilegiado e fico muito feliz com as decisões que eu tomei com a minha carreira, porque eu trouxe uma bagagem profissional, até de corporativa, e hoje eu posso oferecer ela para o Nodecemo dentro dessa estrutura que a gente tem. Trouxe esse muito arquétipo, porque muitas vezes a gente fala do corre criativo. Então eu sou criativo, eu criei isso, eu fiz aquilo. Mas eu sempre, o que eu tenho, e quando a gente se depara com pessoas dentro, né, da nossa comunidade, pessoas que mandam DM, gente que para comigo, quero fazer igual você, quero ser um criativo igual você, quero ser um redator igual você, quero ser qualquer coisa, um diretor criativo igual você. O que eu sinto falta, e eu quero ouvir um pouco da percepção de vocês, existe uma estrutura que ela precisa ser preenchida em muitas outras camadas, não só do ramo da criatividade, mas, por exemplo, um contador. Eu preciso de um bom contador. Eu preciso que você que vem dessa comunidade seja um excelente contador. Sim. Porque a real é que eu não tenho educação financeira. Eu queria ouvir de vocês e a percepção de vocês do quanto vocês sentem falta de que a comunidade também se enxergue nesse lugar de preencher outras camadas, não só o da criatividade, mas que fazem com que... Mas eu acho que é isso, a criatividade ela também tá no computador. Tá, mas é porque isso Total. muito liso. As pessoas estão achando que a gente vai ser só diretor criativo. Exato. Ou um estrategista criativo. Sim. Que o estrategista, ele na real, não é criativo. O No estrategista mercado é tipo, como é um se fossem estrategista, coisas separadas. estrategista, e a gente tá criando esse conceito. Quando eu entrei no Nodecemo, eu falei, Bruno, vou pôr o que no meu LinkedIn, mano? Sei lá, o que precisa, Eu nunca nem depende vi. do projeto. Nunca nem Depende vi esse do negócio. Eu sou antigo também, eu tô ligando agora. De LinkedIn comecei a mexer esse ano. Nem mexia, tá ligado? A história do LinkedIn pra mim é doida, que ela era a forma lá atrás, quando tava começando o MOOC, eu já tava ligado, porque eu sempre fui a pessoa de ficar pesquisando as coisas loucamente, né? Na época ainda tava nessa transição de Facebook pra galera indo pro Instagram e tudo mais, em peso, né? E aí eu ficava, caramba, como que eu vou conseguir fazer a gente trabalhar com alguma marca, enfim. E aí eu descobri o LinkedIn, e aí eu ficava fuçando. Então é um negócio pura curiosidade, mas é esse lance, Abriu né? porta, né? Abriu porta, mas também é um mercado, né? É uma forma ali, LinkedIn é uma outra rede, né? Muito doido. E eu amo a forma como seu LinkedIn é um dos melhores. Amigo, quero deixar isso aqui registrado. Você é uma arte. Eu vou olhar Você depois. lidar bem com o LinkedIn. Como Não, tem a galera do Instagram eu sou o quê? LinkedIner. Depende. É top Sei lá, Você é eu LinkedIn agora. Top Voice. É top voice, Top pô, voice. desculpa, top Top voice. Voice. Mas eu até queria muito que vocês falassem sobre isso, assim, eu sei que tô insistindo um pouco nessa. Não. Porque essa pergunta é muito curiosa, eu queria que também vocês acho. até trouxessem, estimulassem sua percepção de vocês, do tipo, eu só sou um estrategista criativo, porque eu tenho um bom contador, porque eu tenho um bom contra-regra, porque eu tenho um bom, sabe? Eu queria muito que vocês trouxessem essa visão do tipo, se especializem em outras coisas, como é pra você? Dá pra entender um No pouco? A caso do pergunta era meio back-office, tricky. até. Tô amando que tá super cabeçuda a conversa. Tá cabeçudo. Eu acho que a gente tem que entender que carreira não é uma coisa binária, né? Não é uma coisa ou outra. Tipo, para você ser diretor criativo, você precisa fazer mais coisas do que pensar em uma ideia, né? Sim. Eu acho que, inclusive, esse pensamento Isso é uma Kevin. coisa que mudou pra gente muita perspectiva de mercado, porque todo mundo quer ser criativo, né? Mas na hora de você precisar executar uma ideia criativa, é quando a gente vê que o buraco Tudo é mais cai. embaixo. Aham. Então, parte do nosso processo como profissionais foi entender que a gente precisava se organizar, né? E se organizar passa por muitas camadas. Você não precisa ser especialista em contabilidade, mas você precisa entender como que é um Excel para você fazer o fechamento da sua empresa. Sim. São coisas básicas. Sim. Então, acho que essa compreensão básica, ela é necessária para você ser um profissional em qualquer área, né? Então, eu acho que eu diria que a gente não vê as coisas de uma forma binária, seja lá a carreira que a gente escolheu, ou que uma pessoa possa escolher, a gente acredita muito que você precisa saber um pouquinho de tudo, né? Então, para mim, até isso que vocês falaram da coisa do LinkedIn também é confusa para mim. Tipo, eu cheguei em líder criativo agora porque é como o mercado de publicidade vai me entender com mais facilidade. Porque até eu explicar que eu olho
para o fluxo de caixa, para contabilidade, para contratação de pessoas, mas que eu também sou estrategista criativo, que eu também olho para a cultura, que eu também olho para a comunidade, que eu sou criador de conteúdo, que eu sou DJ. Não tem uma coisa que vai, Parece que não vai pode, me colocar. é impossível. Tipo, sei lá. no Brasil é uma coisa assim, você não pode ser duas coisas, você tem que Como ser assim? uma Você coisa. é estrategista criativo. Exato. Tipo, Como você Como é você é publicitário e DJ. Que É. isso? Que baboseira é? como você é diretor de criação e É tipo quase um isso. CEO, sabe? Tipo, eu acho que tem esse lugar, é óbvio, acho que até trazendo um pouco também, é importante saber que apesar das pessoas poderem serem o que elas quiserem, é importante que se olhe também para aquele lugar que não é tão glamourizado, né? Isso. Porque ele que ajuda a funcionar. Se a gente tá aqui é porque, obviamente, a gente aprendeu muita coisa, teve que aprender sobre Excel, teve que aprender sobre relações públicas, teve que aprender sobre área comercial, teve que aprender sobre basicamente tudo para uma empresa operar, mais aquilo que a gente gosta de fato, né? Mas precisa de uma rede de pessoas com essas inteligências complementares. Então, eu preciso de uma pessoa que entenda, que bata o olho no Precisa contrato. saber o que você não tem. É. Essa parte é treta. Essa é treta demais. Tipo, pega um contrato com o cliente, e aí? Hoje em O dia que é a gente abusivo? consegue Eu bater sei um ler o abusivo. contrato, mas quem É. vai saber dar o próximo passo é o advogado. E depois de eu não sou quantos advogado. anos a gente aprendeu a ler um contrato, né? Porque, assim, não é um negócio fácil, não é uma linguagem fácil. Até porque não é pra ser e intencionalmente as pessoas fazem com que não seja, né? Deixando a esse língua bem- portuguesa não é feito fácil. pra ser difícil. Só que tem alguém que estuda, Português tem não é alguém fácil. que estuda, e aí, eu acho que, óbvio, tem faculdade, mas tem gente que tem outro tipo de conhecimento que não dependem necessariamente de faculdade. Tem muita coisa que só se aprende na prática. Isso. E é essa pessoa que vai me ajudar. É a outra pessoa que vai me ajudar a construir essa planilha, a falar, mas tem isso aqui, tem aquele detalhe ali, tem aquele imposto tal. Sabe aquele imposto? Aquele imposto. Eu odeio imposto. Eu odeio. É o dinheiro imposto. mais Odeio imposto. É ridículo onde que existe. a gente mais chora. A gente É, chora. O Emerson. A gente- Eu me vejo nesse lugar e já me vi em muitos momentos que é do tipo, eu sou apenas uma pecinha desse grande ecossistema da cultura. E eu me ver nesse lugar, tipo, embora estou aqui no podcast, é um lugar de visibilidade, crio meu conteúdo e faço as minhas coisas e tudo mais, eu sempre me vi pessoalmente, né, enquanto Pedro Sanco, num lugar de muito serviço, de tipo, o que eu posso oferecer pro Bruno? O que eu posso oferecer pro Nodecendo? Tipo, igual, a gente já teve troca, né, amigo? Tipo, você falar assim, Sanco, preciso disso. Ah, tá bom. Eu vou ver aqui o que eu posso fazer por você. E muitas vezes, aí eu até me colocando no lugar de sabotagem, eu achava isso menos importante do que o Bruno, que fez o Nodecendo, do que você, que estava no mock. E aí eu, com o tempo, fui percebendo do tipo, o Nodecendo só é o Nodecendo porque eu também posso fazer, porque eu faço parte. Talvez o Kevin só pôde fazer isso porque eu pude oferecer isso para ele. Isso é muito legal, como parte de um ecossistema e que não diminui o estado ali de estrelato. Pelo contrário, faz com que eu seja importante no lugar que a cultura precisa estar. E para mim isso é muito importante, que é oferecer esse espaço nas plataformas para que e ter a sensibilidade de entender, tipo, quando você serve, quando você é destaque, quando você está oferecendo o seu serviço e a sua inteligência naquilo que você ofereceu e quando você não está oferecendo nada. Tipo, e tá tudo bem, sabe? Porque cada pessoa é importante em cada etapa do processo. Faz sentido? E aí é legal vocês até falarem sobre isso, como vocês enxergam esse lado de vocês dentro de projetos grandes que vocês já trabalharam. A gente pode citar interessante. vários projetos que vocês trabalharam, mas talvez o nome de vocês não ficaram tão em destaque. Como vocês trabalham. Nossa, entendeu? na verdade, eu acho que isso é o que mais acontece, porque a gente faz Mas, coisa então, pra caramba que a Isso gente é o que não ninguém fala. protagoniza. Isso é o que coisa ninguém fala. sabe. Tem muita Nossa, coisa. Bruno, trouxe. Sim. Às vezes, tanto projetos diretamente nossos, quanto projetos que você fez numa ponte, que é aquela ponte, assim, você Crucial. conhecia a Você fez pessoa a articulação, e a outra né? pessoa se articulou. E não é que, talvez a pessoa nunca conhecesse, mas você fez um link ali na hora, no momento certo, e aquilo aconteceu. Isso acontece de monte, assim. Eu acho que tem um ponto que é quando as coisas começam a ficar complexas demais,
o simples se torna diferente, ele se torna um diferencial. E é muito doido que a gente não imagina que o simples pode ser algo, nossa, realmente importante, né? Eu acho que dentro principalmente desse lugar de estratégia, toda vez que algo fica, nossa, muito difícil, eu vou pro, tá, e o que é óbvio? Isso. Porque aí ele vai me mostrar o outro caminho que talvez aqui esteja meio que emburacado, assim. É o lugar da análise Até- é o lugar da análise macro mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa pra gente, e aí novamente eu sempre falo a gente, mas quando a gente começou o projeto, né, a gente queria muito propor essa mudança de imaginário mesmo. Então a gente sempre falava que a MOOC não é sobre a gente, pessoalmente, né? Não é sobre o Levi, a Suiane, o Rafa, não era essa a ideia. A ideia era realmente motivar que outras pessoas pudessem fazer algo parecido, e a gente sente o resultado disso quando a gente olha para o mercado hoje, né? São vários MOOCs, né, no sentido de microempreendedores, pessoas que têm a própria plataforma, o próprio projeto. Então, pra gente é quase como se essa intenção tivesse sido concluída de algum jeito. E aí, quando a gente ia para trabalhos, né, tipo, vamos fazer uma campanha de Avon, fazer uma campanha de Converse, nem sempre a gente tava protagonizando, sabe? Sim. Tipo, eram outras pessoas que a gente tava colocando ali naquela plataforma para viver aquilo também. Mas as pessoas do mercado que sabiam que eram vocês. As por pessoas trás. do mercado sempre Sim. souberam que era a gente por trás. Uhum. A gente ainda faz muita coisa que a gente não fica, tipo, nem postando, ou por conta Igual. de alguma questão de compliance, ou porque não faz sentido. Mas a gente acredita muito nessa coisa de, tipo, a gente não precisa protagonizar tudo, sabe? Tipo, Isso. nossa história está sendo contada, Isso. nem sempre eu vou ser o personagem principal das coisas. Eu acho que também aqui em São Paulo, eu sendo uma pessoa muito paulista, sei que a gente tem muito essa dificuldade, né, de dividir o protagonismo com as pessoas. Então, às vezes, é quase como se só pudesse ter uma Notecemo, ou uma MOOC, ou uma Quelê, e um único DJ que está sempre sendo bucado. Então, você sempre vê como tudo aqui é uma onda, né? Você tá vivendo um momento onde você tem um DJ que tá muito bombado, você tá vivendo um momento onde uma plataforma, tudo tá indo para lá. Então, essas coisas sempre mudam, e eu acho que, como o Levi falou do espírito do tempo, a gente precisa ser muito sagaz em como a gente lida com essas mudanças, né? Porque se isso tá sendo um jogo, a gente tem que pensar que peça que a gente tá sendo nessa brincadeira. E eu acho que a nossa compreensão foi, a gente não quer ser a peça que tá sendo colocada fora do jogo quando o mercado quer. Então a gente precisa fazer parte dele para mudar essa realidade. E tem um lance desse que também é uma estratégia de mercado, e desse mercado branco, que é quem assina o cheque, sabe? Que aparentemente só tem uma possibilidade, só tem possibilidade para uma empresa. Se outra ocupar esse lugar, já era a chance de todo mundo. Quando na verdade é o contrário, assim, tipo, tem espaço para todo mundo de alguma forma. Aí como cada um vai gerir, não sei. Eu só posso dizer aquilo que eu consigo fazer e junto com a galera aqui que eu tô construindo. Mas se a gente para olhar o impacto cultural, né? A gente chama isso de impacto cultural, né? Com o impacto certeza. cultural que foi gerado. Primeiro que eu não preciso ficar falando necessariamente tudo que eu fiz, apesar de ser incrível. Mas a gente vê as pessoas que vão fundando outros negócios e que começam a chegar em outros patamares e você fala, nossa, que da hora, assim. Eu não sou a pessoa que vai falar, nossa, tem um negócio ali que é igualzinho. Meu, parabéns. E a galera, nós nos inspiramos no MOOC, ou nós nos inspiramos com Quelê, ou na trajetória de vocês. E aí você começa a ver, você fala, caramba, olha isso. De tipo, chegar em um lugar, às vezes em outro estado, em outro país, que você... É muito difícil de mensurar, principalmente. Hoje em dia a gente ainda tem uma noção maior, mas você chega em outro lugar e fala, pô, eu conheço isso daí que você está construindo, sabe? Aí você fica assim, como você conhece? Eu acho que o lugar de identificação ele é muito maior do que o lugar da representatividade, né? Tipo, quando a gente se identifica com o que o outro tá fazendo, que a gente entende aquilo, e você fala, caralho, eu acho que eu também faço parte dessa construção, eu também posso dividir esse espaço, sabe? Isso também tem a ver com a minha história, né? Que eu acho que, às vezes, essa coisa da representatividade, ela cai muito no lugar de criar super-heroínas, assim. Tipo, eu acho que ninguém quer ser super-herói no final do dia. Também é muito arriscado falar que uma pessoa te representa. Sim. Mas a gente acredita muito nesse lugar de, tipo, pessoas que eu me identifico, né? Qual que é esse lugar?
identificação. Não sei se a gente respondeu a pergunta. Não, super. Não, pelo amor de Deus. Super, Mais do que super. respondido. Aulas. Muitas aulas. É muito legal acessar esse espaço, né? Um espaço tão pessoal, assim, né? Tipo, quando a gente tá falando todo o tempo de business, todo o tempo, né? Tipo, pra onde a gente vai, como é que é a carreira, quais são os próximos passos, como é que é o crescimento, como é a movimentação do MOOC da Quelê, porque é muito legal poder acessar esse espaço tão sensível, porque é sensível, né? Tipo, é o que a gente trata na terapia, é como a gente se sente no espaço, é como é que a gente se sente na cidade, é como a gente se sente no mundo, que é o que é antes do... E a consciência de que essas marcas não foram causadas pela gente, né? São coisas que a gente carrega hereditariamente, historicamente. O racismo foi uma realidade no Brasil. Nossos familiares têm marcas disso. Obviamente, consecutivamente, a gente acaba tendo também. E são coisas muito inconscientes, né? Que vão ficando e a gente é obrigado a lidar com coisas que não foram causadas pela gente. Essa é a história do brasileiro. Mas eu acho que é importante, se eu puder deixar uma mensagem, é a gente cuidar desses lugares, né? Inclusive, eu tive na palestra com o Dapper Dan, que eu, enfim, entrevistei ele. E antes a gente fez uma entrevista junto com ele. E ele me falou uma coisa que eu fiquei muito apegado, né? Que ele falou sobre a história dele no Harlem. E ele disse que a mensagem que ele passava pra molecada era stay away from the dark side. Se você puder, né? Fique longe das coisas ruins que lhes são oferecidas, né? E aí eu acho que isso pode ter várias interpretações, mas eu acho que pra mim essa mensagem foi, cara, eu nem quero ficar nesse lugar de motivacional, mas é tipo, ficar afastado das coisas que te atrapalham, né? Quais são suas distrações pra você ser esse profissional? Quais são as distrações que você tem hoje pra se tornar esse artista? Então, cara, tira essas coisas da frente, né? E eu acho que uma coisa que a gente não prioriza, como a gente falou muito sobre negócio, é essa organização mesmo. Tipo, a gente tem que se organizar porque a gente não é organizado historicamente, né? Uau. Então, acho que é importante Eu olhar acho pra isso com que cuidado. é importante esse lugar motivacional, porque Mas parece que principalmente as pessoas... só que quantos coaches parece Kevin? Sabe? Quantos coaches vêm do lugar que Kevin vem? Eu acho que é muito sobre isso, assim. Tenho acompanhado muito esse lugar. Eu preciso de alguém... sempre que eu quero buscar alguma coisa, eu vou para uma referência que se parece com a minha... Que tem uma jornada minimamente parecida com a minha, sabe? Sim. E a gente tem realmente essa carência em vários mercados, não só na publicidade, não só na moda, em vários, mas também nesses, e a gente sabe como funcionam porque publicidade e moda, que são mercados que a gente está bem inserido, né? Eles são trabalhos de que podem ter muita visibilidade, assim, tipo, eles podem te colocar... Eles geram cultura, né? Você está conectado com a cultura, você está conectado com os veículos, você está conectado com um monte de coisa ao mesmo tempo, com a cena de diferentes artistas ao mesmo tempo, diferentes pessoas da criatividade. E aí, eu acho que até vou voltar no ponto que é, quem sou eu dentro... Qual é o meu papel, qual a minha função dentro disso, assim? É isso. O que eu estou inspirando? No final, ainda é muito carente de pessoas como Kevin falando isso, que existe um caminho que pode ser traçado e talvez ele não seja um caminho tradicional, não seja um caminho como os que existem hoje. Talvez ou cada como os pessoa que já passaram, né? Ou que passaram porque, até pelo histórico do racismo e de outras coisas, tem coisa que só está acontecendo agora. Tipo, MOOC acabou sendo pioneiro em vários sentidos. E por que só ali 2015, sabe? Tipo, quanto tempo a gente tem aí de história? Né? É umas coisas que a gente para pra pensar e fala, caramba, obviamente houveram iniciativas de outras pessoas negras, de outros grupos, só que existe também esse lugar do espírito do tempo, né? Da internet, de como as redes sociais começaram a se propagar nesse mesmo tempo. Então, eu acho que são coisas que vão convergindo, que possibilitam que a gente chegasse aqui. E agora a gente quer que as coisas dilatar esse caminho, né? Ampliar esse caminho para que outras pessoas venham e façam coisas maiores, coisas melhores. Eu não tô nem aí, assim, tipo, eu só quero que aconteça aquele sonho de ver a comunidade prosperar, sabe? No final Eu acho que ter mercado, né,
Para gerar mercado, você precisa gerar outros. Isso é fato. Então vão ter outros, a gente sempre vai se esbarrar com outros o tempo inteiro. Isso gera cultura, gera economia e faz a gente virar indústria mesmo, né? Então a gente nunca vai ocupar esse lugar. Com certeza. Ótimo. Tá chegando no momento final aqui do nosso papo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Intenso. Vai inspirar muitas pessoas, tenho certeza disso. E no final a gente sempre faz uma brincadeira aqui, a gente sempre faz um bate-bola. Eu vou soltar aqui e vocês falam. É jogo rápido, tá? Uma série brasileira, um livro e uma marca. Série brasileira Impuros, Ótimo. um livro Ori, pra te ajudar a cuidar da cabeça, e uma marca Dodge Alfaiataria. Ótimo. Salve, Juba. Aí, de bastante. Sou suspeito, né? Que é o Eu Sam vou faz em pro lugares Levi. diferentes, Leves. Vou vir pra outra coisa. Eu acho que é uma cidade que você visitou que te inspirou culturalmente, que a gente tava falando um pouco de viagem. Eu acho que é legal, porque você falou que tem muitas vivências nisso. Deixa eu pensar, uma dica de beleza, que eu acho que eu amo sua beleza, o que você faz, o que você curte seu cabelo. Acho que é um lugar diferente, assim, mas acho que você pode trazer isso de forma muito presente, porque a pele do Levi é, tipo, absurda. E o terceiro ponto, deixa eu ver, um som que você tá ouvindo. Uau. Vamos lá. Quis ser complementar, Qual o mas primeiro diferente ali. Cidade. Uma cidade de Salvador. Salvador. Eu preciso. Todo Não tem como. mundo Eu preciso ir quando você estiver lá. Eu acho. É sério, Você vai, a gente vai se continuar. tromba. A gente faz o roteiro. Pode explanar também? Claro, por favor. Salvador, eu acho que quando você desce do ônibus ou do avião, você sente. Tipo, você sente, não tem como eu te explicar. Porque você vai ter sua experiência. É outro lugar. Você vai ter a sua. Eu tenho a minha, e cada vez que desce é diferente, mas, assim, definitivamente Salvador. Em todas as suas camadas, mas eu vou dizer só uma, histórico. Histórico. E Beleza. a conexão ancestral também, eu acho que É. é um negócio surreal. De beleza, bom, essa coisa aqui veio de mamãe e papai. Minha família, ela tem uma mistura de negro com indígena. Eu não tenho muitos traços indígenas, mas a tonalidade de pele vem. E também o tipo de pele, né? É muito doida esses pontos, assim. Então é uma grande Vizinha. mistura. Porra, olha isso. Ele não vai envelhecer. Não, e eu tô aqui vai, do lado não, dele, não na vai. luz, daí eu falei, cara. Ele não vai envelhecer. Não, e é louco, ele não passa nem um hidratante, nada. Ele acorda desse jeito. Gente, desculpa, não vai ter. Eu uma encho a minha genética, cara de né? hidratante e ele fica com essa cara. Eu também sou chato com ele. Mas aí, sei lá, cabelo, Nery Dreadmaker. Boa. No super. Zona Leste, Nery manda muito. Sempre tô de óculos escuros. Sempre, assim, a minha marca registrada, minha assinatura. Esse é Zerezé. Esse é Zerezé. Kevin David. Kevin David. Então é essa collab sempre. E, sei lá, eu sempre tive esse lugar de não ligar muito porque os outros estão falando, assim. Eu acho que já teve momentos que eu me ofendia por coisas que as pessoas falam, hoje em dia eu me visto do que eu quiser, do jeito que eu quiser, no meu estilo, e acabei criando minha própria identidade. Então, tem coisas que as pessoas batem o olho e já associam ao meu estilo, sabe? Sempre, sei lá, joias, brinco, essas coisas. E O som. som. Nossa, que som você é tem difícil, escutado? porque tem muitos que eu tenho ouvido. Eu tô numa fase muito de trap nacional. Nossa, numa fase muito rock. Eu tava ouvindo uns grunge esses dias. Porque minha irmã sempre Eu tava sempre ouvindo ouviu isso muito hoje. vários tipos de música, inclusive rock, e eu sou uma pessoa que ouve bastante rock. Mas eu tô numa fase assim que eu ouço trap todo dia, trap nacional. Alguma mina? Oi? Alguma mina? Não, né? Eu não entendi essa pergunta. Porque nenhum homem preto que ouve trap tá ouvindo as minas. Isso me irrita. Se eu tô ouvindo alguma mina? É. Não, eu tô ouvindo várias, amigo. O que é isso? Então agora fala. Mas eu acho que ficou bom o corte antes, né? Não, tem alguma legal. mina? Alguma mina que você tá ouvindo. Não, eu tô ouvindo. Eu ouço bastante Ebony e Luana também. Luana Ouço- é brava. a Luana, eu vou assim.
Adoro. É no Tati Tracy é um bagulho Sim. louco que Patrimônio. assim, a gente acompanhou a trajetória delas desde... Primeira vez que eu vi a Tasha Salve, Tracy foi Tracy. pelo mock. Na onde? Não sei, mano. Ou vocês postaram, ou vocês fizeram alguma coisa, mas eu tenho essa memória. Pode crer. Mas e aqui no Nodecem a gente taca do Kiss, Eu sou fã. na Do cabeça. Kiss, nossa. Fã do que? Kiss. Fãzaço. Sou E ela é de Salvador. De imagem, de música. É, e ela fez Eu acho fotos muito do forte. Jeans, né, do Nodecem, a gente É teve o verdade. privilégio de conhecê-la. Aí, Bruno, salve. Salve, Du. A Duquesa, demais. Qual que é o último? Não, era o som, pô. Ele falou, Era o trampo som, nacional. era o Aí a gente veio aqui pra... pras... Nossa, o Levi deu um texto nas dicas, eu fui corte sim. Ah, tudo bem, cada um. Mas é assim, eu também sou assim. É. Tá tudo bem. Então foi a pessoa certa. É. Gente, obrigado meninos novamente, de verdade. Adorei o papo. Obrigado, Foi vocês. muito bom mesmo. Culto de hoje. Culto de hoje. Foi ótimo. Maravilhoso. Espero que vocês aí tenham gostado. Comentem o vídeo, compartilhem. É isso, até o próximo episódio do Nodecem Talks. Valeu. Valeu.